Cataguases, eu vou falar um pouco óbvio aqui, mas Cataguases, além desse conjunto arquitetônico moderno, do movimento moderno brasileiro, feito por grandes arquitetos, tem muito mais por trás. Conserva a história, e isso está impregnado no seu urbanismo, da indústria, da industrialização, né, da ferrovia que vem junto com a industrialização, e conserva ainda a história do passado, de um traçado mais antigo ainda, do café, do ouro e tudo mais. Isso tudo está em Cataguases. Agora, é claro que a arquitetura feita por esses arquitetos do movimento moderno foi que deu essa coisa, botou essa fagulha em cima de Cataguases, claro, com o movimento do cinema, da revista Verde, de toda a questão. Mas é uma conjunção de fatores, de ações que fazem de Cataguases um lugar especial, um lugar com uma luz própria e que deve ser preservado, explorado, né? e difundido, principalmente pela população de Cataguases, por essa riqueza toda acumulada. A preservação patrimonial é sempre uma luta, é uma luta constante. A gente está nela o tempo todo e essa luta é feita de uma discussão forte de ideias, de ações, de exemplos, de experiências, algumas bem-sucedidas, outras mal-sucedidas. Então, eu acho que estamos nesse meio do caminho. A gente tem que continuar construindo o país, fazendo arquitetura e tudo mais, preservando o patrimônio, correndo algum risco, porque a gente, cada vez que tem que fazer coisas novas, construir cidades, atualizar ou fazer com que nossas cidades sejam contemporâneas às necessidades, aos usos, a gente está, de certa maneira, lidando com a manipulação ou manipulando o patrimônio de uma maneira mais preservacionista ou menos. Então, essa é uma constante e sempre foi assim. As cidades sempre foram feitas assim, umas sobre as outras, umas com outras, né? E Cataguases não é diferente. Cataguases tem que ter esse cuidado especial porque já tem um patrimônio forte, misto de várias épocas, como foi dito nesse debate do CATES. E isso é a coisa mais interessante, quer dizer, mostrar que a cidade é feita de muitas épocas e que podem estar lado a lado, né? Como as casas estão lado a lado, como as ruas estão lado a lado. Isso é o lado bonito que Cataguases pode mostrar para o resto das cidades brasileiras. O espaço público é realmente muito rico. Você sente nessa avenida com as árvores, os oitis, as praças com pavimentos bons, sombra. Eu imagino que Cataguases precisa de muita sombra, bancos embaixo das árvores. Esse espaço público de convivência talvez seja o ponto alto de Cataguases. Esse evento, o CATES, esse congresso, é muito importante porque é para discutir a cidade, é para trazer experiências de outros lugares, de outros países, como a gente viu hoje de Portugal, de outras cidades, para serem vistas em Cataguases e para que as pessoas que trabalham em Cataguases, que vivem o dia a dia de Cataguases, possam olhar, se mirar, ou ver quais são as diferenças, onde é que as coisas funcionam, onde não funcionam. Então, esse congresso é uma coisa viva, é um instrumento, uma ferramenta forte de preservação, mas mais do que preservação, de construção de um futuro, de uma vida urbana futura em Cataguases. Eu já deveria ter vindo a Cataguases há muito tempo, porque eu já sou formado há mais de 30 anos. Cataguases é uma visita obrigatória para todo arquiteto, né? Deveria ser. Então eu conhecia os projetos de Cataguases, porque a gente sempre os arquitetos são marcados por esses monumentos, essas casas, essas obras dos arquitetos, né? Pontuais. Mas vir a Cataguases foi descobrir que isso tudo está dentro de um espaço público rico, uma relação com o rio interessante, né? Com muitos problemas. A gente vê todos os problemas por aí, as ocupações das encostas e tal, mas tem uma relação com o rio, a presença do rio é fortíssima, ela é fundamental, fundadora da cidade, né? E as duas montanhas. Então toda essa discussão que está havendo agora em torno do Código Florestal, que acabou de ser votado, é polêmico, é isso e aquilo, talvez pudessem ser observadas e vistas do ponto de vista de Cataguases. Isso seria muito interessante, olhar agora e falar, ok, tem o Código Florestal lá, tem problemas, uns querem mais, menos áreas de preservação, mas
como é que essa coisa, o Código Florestal se dá no espaço urbano? E Cataguases talvez fosse uma experiência, um laboratório interessante para pensar nisso. Talvez vocês possam fazer no próximo CARTES essa discussão, preservação, né, da natureza com ocupação humana. É difícil dizer como deveria ser o comportamento do IPHAN, mas eu imagino que o IPHAN tem uma luta muito antiga de preservação de conjuntos arquitetônicos, imóveis nominalmente tombados e tudo mais, e que muitas vezes os tombamentos são por salvação, quer dizer, ou vem de uma ação política para preservar, para não deixar com que aquilo seja destruído. Então tem vários momentos, em muitas situações diferentes, não dá para ser uma coisa geral, genérica. Eu acho que em cada caso é um caso em relação aos tombamentos. Mas eu acho que Cataguases deveria se aproximar cada vez mais das autoridades do IPHAN, a sociedade de Cataguases, para tentar fazer com que essas pessoas que são famílias proprietárias desses imóveis não tomem essas decisões como penalidades, mas sim como enriquecimento, e que seja um enriquecimento para a cidade como um todo, que tenham benefícios por terem seus imóveis preservados e declarados patrimônio de muitos, de comunidades, até do Brasil, no caso do IPHAN, é patrimônio nacional, e que tenham alguns benefícios para cuidarem disso, né? Municipais, estaduais, federais. Eu poderia dizer que há mais de 2 pesos e 2 medidas. Há muitos pesos e muitas medidas em relação à preservação, à área de preservação cultural, à regulamentação. E essa regulamentação é muito difícil porque não pode ser genérica, não pode ser, como eu acabei de dizer, não pode ser colocar todos no mesmo saco, né? Cada caso é um caso. Então, para cada tombamento, para cada regulamentação de um trecho da cidade, ou de um trecho de uma casa, de uma obra isolada, isso tem que ser visto no seu relacionamento com o entorno, na sua utilização pela comunidade e pelas pessoas, e não como regra geral. E isso é muito difícil para os órgãos de preservação, municipal, estadual, federal. Então é preciso que essa discussão seja feita a partir do local. Eu acho que aí sim vocês podem discutir com o IPHAN ou com o IEFA, que tal lugar é importante preservar e conservar dessa maneira. Logo mais, a 100 metros adiante, isso tem que ser diferente, por isso, por aquilo, porque há uma demanda local, uma demanda justificável e legítima. E assim eu acho que vocês começam a contribuir para que a preservação não seja um tijolo pesado que cai em cima da cidade, mas que seja uma pluma que vai se amoldando às várias situações.